Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Apocalipse, Apocalipse completo. E hoje nós vamos iniciar os estudos no capítulo 14. Mas não vamos estudar o capítulo todo, vamos estudar apenas dos versículos 1 até os 5. Porque eu tenho uma importante mensagem para tirar desses 5 primeiros versículos e também uma importante mensagem e uma dúvida que muitos tiram aqui do meu canal, uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito de Israel e da igreja. Então hoje nós vamos mostrar que aqui, nessa passagem, de 1 a 5, tem uma clara separação entre Israel e a igreja. Dois povos de Deus, porém distintos, tá bom? Antes de começar, é bom a gente relembrar o que vimos nos estudos anteriores. Nós vimos a trindade satânica. Nós vimos no capítulo 13, Satanás ele chegar no auge do seu poder, no máximo, querendo se parecer Deus. E ele monta a própria trindade dele, uma trindade satânica, blasfemando de Deus. Então Satanás ele constrói a sua própria trindade, sendo ele, como imitando Deus o Pai, como uma força oculta dos olhos dos homens, mas que agem com todo o poder. Enviou um dos seus fantoches, a besta que sobe do mar, o anticristo, querendo colocar ele no lugar de Cristo, dando a ele poder, reino e autoridade. E para que o anticristo conseguisse chegar no poder, para que ele conseguisse manter seu poder sobre toda a terra, ele envia a terceira pessoa, a besta que sobe da terra, o falso profeta, que quer representar o Espírito Santo de Deus. Então, Satanás ele monta a sua própria trindade e ele alcança o máximo do seu poder. E durante 7 anos ele vai exercer com toda a autoridade, com toda a dominação, esse poder que Deus permitiu que ele tivesse. Muitos ficam assustados com as revelações de Apocalipse, o tamanho da perseguição, o quanto vão sofrer os crentes, o quanto o mundo vai ser destruído e o quanto as pessoas serão martirizadas nesse período. Muitas pessoas temem o Apocalipse. Muitas pessoas preferem imaginar o seguinte, que eu morra antes que isso aconteça. Mas o capítulo 14, ele vem para quebrar isso. Nós vimos toda a hegemonia, todo o poder, toda a dominação, o auge de Satanás e os seus fantoches. E agora nós vamos ver quem são os verdadeiros vencedores, quem realmente tem poder, quem realmente será feliz. Então aqui nós vemos o povo de Deus, Israel e igreja, saindo vitoriosos por causa de Cristo, que é o grande vencedor. Então vamos começar lendo o versículo 1 do capítulo 14, que diz o seguinte, olha: E olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Aqui a gente já consegue colocar tempo e local, tá? Só nessa passagem, que é muito importante. Aqui está falando do final da grande tribulação. Esse é o tempo, o finalzinho da grande tribulação. A derrocada do governo do anticristo. Porque fala, ó, o cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Onde é o Monte Sião? O Monte Sião é lá em Jerusalém. E Cristo estava em pé, com a planta dos seus pés sobre aquele monte. Então Cristo, ele não vai colocar os pés aqui na terra fisicamente, não vai tocar com o seu corpo no solo dessa terra enquanto a grande tribulação não tiver acontecido. Cristo só volta quando ele derrota o anticristo. Ele só coloca os pés nessa terra depois de derrotar o anticristo. Isso aí concorda tanto pré-tribulacionista como pós-tribulacionista. Então se Cristo estava em pé, a ênfase está em pé, com os pés sobre o monte de Sião, então aqui o tempo é depois da grande tribulação. E o local é Jerusalém, na terra. Há quem discorde, há quem diga que isso aqui, Cristo estava no céu, é uma representação e tal. Não, ele estava na terra. Porque o versículo 2 diz o seguinte, olha lá. E ouvi uma voz do céu,
Então João vê Cristo em pé sobre o Monte Sião e ele ouve uma voz do céu. Então, se ele ouve uma voz do céu, ele não estava no céu, estava na terra. Então, depois da grande tribulação, na terra acontece isso. Quando a gente vê no capítulo 4 que João está no céu, diante do trono de Deus, ele nunca fala que ouve uma voz do céu, ele vê. Então, é na terra, é depois da grande tribulação. E o que Cristo estava fazendo no Monte Sião? Ele estava em pé e com ele 144 mil que traziam escrito na sua testa o nome dele e do seu pai. Então, quem são esses 44 mil? Esses 144 mil nós vimos lá no capítulo 7, no estudo do capítulo 7, tá certo? E quem são esses 44 mil? São 144 mil judeus. Não fazem parte da igreja, vocês vão ver aqui que não fazem parte. O próprio capítulo 7 já deixa isso bem claro, que diz aqui, ó, e ouvi, capítulo 7, versículo 4, e ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Dos filhos de Israel. Nós não fazemos parte dos filhos de Israel. Isso para ser filho de Israel, é uma condição genética, tem que ser nascido daquele povo. Então nós somos gentios. E aqui, 144 mil se tratam de judeus. E os 144 estão reunidos com Cristo. Isso que é muito importante você separar. Aqueles que concordam que a igreja passará pela grande tribulação, todos eles também concordam que uma parte da igreja, ou quase toda a igreja, será martirizada, morrerá por perseguição do anticristo. Já esses aqui, 144 mil judeus, nenhum deles vai se perder. Nenhum. Eles vão atravessar toda a grande tribulação sem que nenhum deles se perca. Apocalipse 12, tá? Nós vimos isso. Vamos relembrar. Versículo 1 do capítulo 12 fala: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E a interpretação que nós adotamos é que essa mulher trata-se de Israel. Por que ela é Israel? Porque no versículo 5 diz: e deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. Então, a mulher, Israel. O filho, Jesus. A mulher gerou o filho. Jesus veio da nação de Israel, de Maria. Possivelmente ela era da tribo de Judá, ela ou José, seu marido, tá? Então Jesus veio de Israel, por isso que é a mulher. E quando Jesus cumpriu a sua missão, Satanás ele ficou irado depois que Cristo morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados, nos dando direito aí à salvação. Então Satanás fica irado e ele persegue a mulher, persegue Israel de ódio, tá? E no versículo 13 fala: quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz do filho varão. E de Cristo para cá, nós vimos o quanto o mundo persegue Israel, cercado por todos os lados com exércitos. É assim. No Holocausto nós vimos aí Hitler, né, na Segunda Guerra, matando milhões e milhões de judeus. Continuam perseguidos. E diz o seguinte, versículo 15: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. É Satanás usando todos os artifícios que ele pode para destruir o povo judeu. Porém, o seguinte, versículo 16: a terra, porém, acudiu a mulher, a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, Deus sempre vai preservar o povo de Israel. Sempre. Satanás sempre tentará destruí-los, mas eles sobreviverão até o fim. Nesse tempo, os judeus que hoje são os judeus que estão cegos para verdades, que estão cegados, que estão dormindo, que ainda esperam o Messias, não entendem que o Messias já veio, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes serão enganados pelo anticristo. Porém, os verdadeiros judeus que realmente adoram a Deus em espírito e em verdade, estes serão selados com o nome de Deus em suas testas. E estes, como diz no capítulo 12 de Apocalipse, serão levados para o deserto e protegidos
até o final da grande tribulação. Então aí já está uma grande parte da diferenciação aí. Os judeus atravessam a grande tribulação sem morrer. A igreja não. A igreja, em sua grande maioria, acredito, será martirizada, serão os degolados. Então, vamos ver tudo nesse estudo, tá? E também existem promessas que elas são exclusivamente para Israel. Promessas que Deus fez para Israel que a igreja não faz parte. E também tem promessas para a igreja que Israel também não faz parte. Então, são dois povos de Deus, Israel e igreja, mas eles estão separados. Os dois estarão na grande tribulação, mas de forma separada. Os dois serão salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, mas cada um terá o seu galardão. Certo? Muito bem. Vou citar um exemplo de promessa que tem a ver com o texto aqui. Miqueias, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Vocês sabem que eu uso sempre a tradução da João Ferreira de Almeida fiel, mas hoje eu vou usar a Bíblia King James para facilitar aqui na explicação, tá? Depois vocês podem procurar essa passagem na João Ferreira e comparar, tá? Diz o seguinte: eis que diz o Senhor, naquele dia eu reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos e os que eu mesmo açoitei. Farei dos que tropeçam um remanescente fiel e dos dispersos uma nação forte. E o Senhor reinará sobre todos eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Olha só, diz que naquele dia ele reunirá os que tropeçam. Nós sabemos que na Bíblia, ali principalmente livro de Daniel, livro de Ezequiel, nós vemos que o reino de Israel estava dividido em duas partes. Reino do norte, reino do sul. Reino de Israel, reino de Judá. O reino de Israel, ele foi tomado pelos assírios, foi levado cativo e nunca mais voltou. Ele foi espalhado entre as nações. Está espalhado entre as nações e nunca mais voltou. O reino de Judá, com Jerusalém, foi levado cativo pelos babilônios. Ficou 70 anos cativos na Babilônia, foram devolvidos. E aqui diz que reunirei os que tropeçam, ajuntarei os que foram expulsos, os que eu mesmo açoitei. Aqueles que Deus expulsou da terra, tanto do reino de Israel quanto do reino de Judá, que estão espalhados para o mundo, aqueles verdadeiros Deus ajuntará de volta. Esses são 144 mil do fim do tempo da grande tribulação. E farei dos que tropeçam um remanescente fiel. Eles são aqueles fiéis que não foram contaminados com mulheres, como diz no capítulo 12. Crentes de verdade, tá? E o Senhor reinará sobre todos eles no Monte Sião, onde nós vemos Jesus reunidos com os 144 mil no Monte Sião, daquele dia em diante para sempre. Hoje, Cristo reina sobre a sua igreja. Hoje, Cristo não reina sobre a maioria de Israel. A maioria de Israel continua rebelde a Cristo, continua não acreditando que Jesus é o Messias esperado. Eles esperam um Messias, que será o anticristo, que eles acreditarão ser. Mas Deus diz que sobrará, que restará um remanescente fiel, e que reinará sobre eles daquele dia em diante para sempre. Então é esse momento do cumprimento da profecia de Miqueias. E essa profecia, ela se cumpre somente para o povo de Israel, e não teve cumprimento ainda. Então sim, Deus está falando que existem dois povos distintos, o povo de Israel e a igreja. Os dois serão salvos, os dois viverão para sempre no reino de Deus. Porém, cada um com a sua promessa, cada um com o seu galardão. Muito bem. E, como nós falamos, João ouve uma voz do céu. Vamos ver essa voz, versículos 2 e 3. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Então nós vimos Cristo com os pés em cima do monte, reunido com 144 mil judeus. João assiste essa cena, e ele ouve do céu uma voz como de muitas águas, com um grande trovão, um grande estrondo. E o que era esse estrondo? Era um cântico novo.
e ninguém podia aprender. João não pôde aprender. Ninguém que estivesse na terra podia aprender, a não ser os 144 mil. Quem são esses que estavam cantando? É a igreja que desce do céu triunfante na sua vitória, cantando um cântico de libertação. Que chegou o momento em que eles foram libertos da opressão desse mundo, das garras de Satanás, em que eles foram finalmente livres. É por isso que a igreja é arrebatada. Israel não será arrebatado, ficará os 144 mil. A igreja será arrebatada. E agora nós vemos a igreja, depois de Cristo vencer a besta, falso profeta, Satanás, depois de vencê-los, nós vemos a igreja descendo, cantando um cântico novo que ninguém podia aprender. Um cântico de vitória, e a igreja desce triunfante logo após Jesus ter exterminado o governo mal do anticristo e o mal dessa terra e ter finalmente assentado ali, pego no trono para reinar. Muito bem. No versículo 15, no capítulo 15 que nós vamos estudar, é uma ideia clara de qual seria esse cântico. Olha aqui, ó, no capítulo 15. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Tá narrando a mesma situação, só que no capítulo 15. Da sua imagem, do seu número e seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Senhor das nações. Então, esse cântico, que ninguém podia aprender, um cântico secreto que nós saberemos só naquele dia, ele tem a ver com o cântico de Moisés. E Moisés, ele cantou esse cântico da vitória quando finalmente ele foi, ele e o povo de Israel foram libertos do Egito, atravessaram o mar e saíram do Egito. Aquele foi um canto de libertação, de vitória, um canto onde a escravidão tinha se acabado e eles eram um povo livre. E a igreja, nesse tempo, descerá triunfante do céu, cantando hinos em alta voz, com instrumentos musicais, com todo aí as hostes celestiais descendo do céu, louvando a Deus, porque assim como Moisés se regozijou na saída do Egito, a igreja estará feliz, se regozijando, se alegrando por ter acabado aí de uma vez por todas o poderio de Satanás sobre este mundo, dos governantes corruptos e opressores tendo sido derrubados de uma vez por todas e para sempre. E finalmente o seu noivo, o noivo da igreja, Jesus Cristo, finalmente ele se assenta para reinar, num reino justo, num reino de paz, num reino de prosperidade, onde o mal jamais vai habitar. Maravilhoso, não é? E a gente vê que no capítulo 6, aqueles que morreram nas mãos do anticristo, a igreja de Cristo, que foi martirizada, que foi degolada, ela pedia, ela clamava por justiça. No quinto selo que nós vimos de Apocalipse 6, vamos relembrar, olha, quando ele abriu o quinto selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, eu as vi. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os degolados, os mártires, estavam embaixo do trono, dizendo: até quando o Senhor vai permitir? E a resposta de Deus para ele é o seguinte: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, igualmente eles foram. E nós vemos lá que no meio da grande tribulação, a igreja ela clama por justiça. O anticristo tinha perseguido e matado a igreja de Cristo. E a igreja clama: queremos justiça. Até quando o Senhor vai permitir que Satanás e o anticristo, o falso profeta, que eles tenham poder sobre a terra? E Deus os veste de branco. Branco simboliza pureza. Branco significa verdade, justiça.
e são vestidos de pureza e de justiça. Esses que reclamam do governo opressor, do governo blasfemo, do governo pagão e mau do anticristo. E diz para eles, esperem só mais um momento, que ainda muitos de seus irmãos devem morrer. Esperem que isso ter chegado esse tempo, terminado esse tempo, eu resolverei esse problema. Eu darei a vitória a vocês. E agora, aqui no capítulo 14, nós vemos que eles cantavam todos vestidos de branco, com instrumentos, acompanhado pelos exércitos dos anjos de Deus, descendo das nuvens com grande glória, louvando a Deus num cântico novo, um cântico de libertação, de que finalmente o mal dessa terra foi julgado, finalmente o sangue dos crentes que foi derramado foi vingado e que finalmente Cristo e a sua igreja passam a reinar vitoriosos nessa terra. É uma grande maravilha, não é? É algo espetacular. A igreja de Cristo reinando, a igreja de Cristo vitoriosa, vencendo o mal desse mundo. O que nós vimos no capítulo 13 foi assustador. O quanto anticristo vai ter poder sobre toda a terra, o quanto ele vai dominar, prender, massacrar, deixar passando fome aqueles que são de Cristo, a igreja. Nós vimos também o falso profeta, o quanto ele vai ser enganador, unindo todas as religiões em uma religião blasfema, e perseguirá aqueles que não quiserem dar adoração ao anticristo. Marcará aqueles que aceitarem esse governo maldito, e aqueles que não aceitarem não poderão trabalhar, não poderão comprar, nem vender. Será um tempo difícil para a igreja de Cristo nessa terra, e a igreja será martirizada. Mas nós sairemos vencedores. Essa é a mensagem do capítulo 14. A igreja de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus sempre sairá vencedor. Satanás ele terá um grande poderio. Ele vai reinar com excelência, com soberania. Mas o tempo dele é curto e a vitória pertence a nós, aqueles que estamos ao lado de nosso Senhor Jesus. E para encerrar aqui, vamos ler versículos 4 e 5. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Então estes que cantavam são quem? São aqueles que não se contaminaram com mulheres. Né? Nós vimos que mulher representa igreja, muitas vezes, principalmente a mulher que nós veremos em breve, que a mulher embriagada, que representava a religião maldita dos últimos tempos, religião profana, Roma, que representava a grande Babilônia, e fala que esses não foram contaminados. Esses não foram levados pelos enganos da falsa religião, da falsa política, do sistema corrupto desse mundo. Eles são virgens, não se contaminaram, não se macularam com isso. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Aqueles que estão com Cristo sempre, não importa como. Porque hoje é fácil vestir um terno e dizer sou cristão. Vivendo no Brasil, um país onde nós podemos expressar livremente a nossa religião e a nossa fé. Mas aqui neste tempo, os verdadeiros adoradores de Cristo terão que dar a vida pela sua fé. E não vai ser fácil. Serão torturados e mortos de formas terríveis. E mesmo assim, continuarão fiéis até a morte. E diz o seguinte, que eles são primícias, eles são os presentes, é por isso que eles estavam lá diante do trono. O capítulo 6 diz que estavam embaixo do altar, vestidos de branco. Por quê? Porque eles são sinceros, são verdadeiros, eles são os presentes de Cristo, as joias da coroa de Cristo. E diz que na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis.
são os crentes que falam a verdade, que seguem a verdade e sabem que a verdade verdadeira, de fato, é a palavra de Deus. Muito bem, e no capítulo 12, nós vimos também a vitória deste povo. A vitória. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Então, os crentes em Jesus, eles morreram por não amarem a própria vida. Eles não quiseram se submeter ao governo enganador e corrupto do anticristo. E por isso foram martirizados. Martirizados, foram comprados como primícias da terra. Foram levados até o trono de Deus. Pediram vingança, pediram justiça. Deus os vestiu de branco com vestes de justiça e pureza e pediu que aguardassem mais um tempo. E depois de todo o poder que reuniu Satanás e os seus fantoches, depois de todo o estrago que fizeram na terra, eles são derrotados por Cristo e a igreja desce vitoriosa, triunfante, cantando um cântico novo. Então nós aprendemos hoje que sim, existe uma diferenciação entre Israel e a igreja. Israel, hoje rebelde, hoje cego para a verdade. Não enxerga que Cristo é o Messias que já veio e que eles ainda continuam esperando. Por essa rebeldia e teimosia, o que vai acontecer com eles? O Cristo que eles aceitarão, o Messias que eles aceitarão, será um impostor, o anticristo. A religião verdadeira, a fé verdadeira em Deus, também por eles será jogada fora, porque eles aceitarão a falsa religião do falso profeta. E, inconsequentemente, pela sua cegueira, se prostrarão ao anticristo. Darão louvor, darão glória aos homens. Por esse motivo, eles serão condenados. Mas, por amor dos profetas, por amor dos sinceros, por amor do seu povo Israel, Deus, o Senhor, marcará 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. E estes serão preservados, para que eles testemunhem de toda a justiça que Deus fez nessa terra. E esses 144 mil, no final, verão toda a vitória de Cristo e se reunirão com ele. Já a igreja é um caso diferente. A igreja estará na terra, mas a igreja ela provará que é fiel ao seu marido. Porque ao tempo todo da grande tribulação, o anticristo, aquele que quer ser, tem desejo de ser o amante da noiva de Cristo, quer possuir a esposa do Cordeiro. Ele flertará, ele tentará com lisonjas, com presentes, seduzir a noiva de Cristo. Não conseguirá. Ele tentará também com a força bruta. Não conseguirá. Frustrado no seu plano de possuir a esposa do Cordeiro, ele a matará. E a esposa do Cordeiro continuará fiel ao seu noivo, até o fim. A noiva de Cristo não retrocederá, mas ela será martirizada. Muitos crentes temem isso. Talvez, por isso, a doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação seja tão forte. Mas, para os crentes verdadeiros, conhecedores da palavra, ou aqueles que já estão avançados no conhecimento das coisas de Deus, sabem que, mesmo que morram, mesmo que sejam martirizados, mesmo que sejam esfolados das piores formas possíveis, nosso Senhor é vitorioso e nós somos vencedores com Ele, porque Ele venceu o mundo e nós também vencemos o mundo. E Ele nos fará voltar em poder, em grande glória, e nós voltaremos triunfantes, comemorando a vitória que é do nosso Senhor e a vitória daqueles que não amaram a sua vida, preferiram morrer para serem fiéis. A noiva que foi fiel até o fim. E a partir daí,
nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado e até o próximo estudo.